Olá, o desemprego no Brasil subiu a 8,3% no segundo trimestre de 2015. Ele é maior tanto na comparação com o primeiro trimestre deste ano, 7,9%, quanto com o segundo trimestre de 2014, de 6,8%. E é a maior taxa da série histórica que começou em 2012. O número de desempregados foi estimado em 8,4 milhões de pessoas, subindo 5,3% em relação ao primeiro trimestre de 2015 e 23,5% na comparação com o segundo trimestre de 2014. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta terça-feira. A pesquisa leva em conta dados de 211.344 domicílios particulares permanentes, distribuídos em cerca de 3.500 municípios. Veja também outros destaques desta terça-feira, 25 de agosto. Personalidades políticas e representantes de 1.059 deputados estaduais de todo o Brasil participam de Pacto de Fortalecimento da Autonomia dos Estados. Deputado Fernando Capês é eleito para presidir o Colégio dos Presidentes das Assembleias Legislativas do país. Não dá mais para suportar o Brasil viver essa falsa federação. Santos aponta as prioridades do município em audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo para 2016. Nós precisamos trabalhar com a saúde, com a educação, com a mobilidade urbana, com a acessibilidade, porque tudo isso envolve o turismo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Presidentes e representantes de 24 assembleias legislativas do país reunidos aqui na sede do Parlamento Paulista discutiram o fortalecimento da competência dos estados. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB, foi eleito por unanimidade para presidir o Colégio dos Presidentes das Assembleias Legislativas do país. Dentre os principais objetivos do evento, a discussão de propostas para uma possível alteração do Pacto Federativo. Os estados querem poder legislar sobre questões específicas das suas regiões. Por exemplo, no Amazonas, a questão ambiental é muito forte, a proteção da Vitória Régia. Nós temos um problema grave aqui em São Paulo, receptação de veículos. Então nós temos que legislar de acordo com as peculiaridades. Se nós concentramos tudo num país de dimensões continentais na mão da União, ocorrem essas distorções e o país para. Como é que hoje essa reunião pode impactar efetivamente numa possível mudança do Pacto Federativo? Nós estamos organizando com os senadores encarregados da votação desta PEC, chamando o presidente da Câmara dos Deputados para pautar essas PECs logo e efetivar essa transferência de competências. O pacto, definido na Constituição da República de 1988, define as competências tributárias dos entes da federação e define os mecanismos de partilha da receita dos tributos arrecadados. Nós temos um pacto muito antigo e o momento de revisão dele se aproxima cada vez mais diante dessa situação econômica que o país atravessa e muitas vezes a União, não cumprindo todas as suas responsabilidades constitucionais, repassa essas atividades aos estados e municípios sem abrir mão de parte do recurso que arrecada. Então, é uma forma injusta que está acontecendo a distribuição dos recursos hoje. E a nossa briga é justamente para isso, para que a gente consiga ter uma redistribuição mais justa e que a União pare de ser o verdadeiro agiota dos estados e dos municípios. A União vem agiotando os estados e os grandes municípios na questão de juros. Empresta juros pelo BNDES bem mais reduzido do que os juros que cobra de dívidas da União e que cobra dos estados e de alguns municípios. Então isso já demonstra que o pacto não existe. E o pacto tem que ser um auxiliando o outro, até porque as coisas acontecem lá no município e nos estados. Então é um motivo, sim, o Pacto Federativo, é um motivo de revisão no momento. Sei que nós vamos ter dificuldades para isso, porque é raro e é da essência humana se manter com o controle do poder, mas cabe a nós das assembleias fazer a nossa parte. Os presidentes das assembleias debateram as possíveis soluções para uma divisão mais justa de receitas tributárias entre estados e federação. Esse pacto ele é cruel, é injusto e foi feito e foi construído há muitos anos atrás. A realidade era outra. De lá para cá criou-se a Lei Candir, que desonera a exportação, ou seja, Estado que exporta não cobra impostos. Nós somos a maior reserva mineral do planeta, o Pará.
Nós temos exportações que hoje contribuímos e somos o segundo contribuidor da balança comercial brasileira. E quando as empresas vão exportar esse minério, tudo o que eles fazem de compra em outros estados, a exemplo de São Paulo, leva as notas e o Pará, além de não pagar, ainda tem que ressarci-los das despesas pelo custo da operação deles, da transformação. Isso é injusto. Para isso, os deputados estaduais lutam para que a proposta de emenda à Constituição número 47 entre em vigor. A PEC, que ainda tramita no Congresso, delega autonomia legislativa aos estados. Não dá mais para suportar o Brasil viver essa falsa federação. A União concentra todas as competências legislativas e deixa para os estados migalhas. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, a população não conhece as assembleias legislativas. Por quê? A competência é restrita. Nós queremos apoiar a PEC 47, que vai permitir aos estados legislar sobre direito penal, processo penal, direito agrário, direito eleitoral, normas gerais sobre licitações, de acordo com a peculiaridade de cada estado. A realidade de proteção ambiental do Pantanal e da Amazônia é diferente de São Paulo, assim como nós temos muitos problemas outros ligados à área de roubo, receptação, roubo de cargas. Então, cada estado pode ajustar. Execução penal, para você criar uma norma de regime penitenciário que fale sobre tornozeleira eletrônica, não pode. Então, os estados ficam relegados ao quê? Que federação é essa? É uma mentira quando a Constituição diz que o Brasil é uma república federativa. Nós temos que dar autonomia aos estados. A PEC 47, que é o principal item a ser discutido aqui, mostra que é preciso que seja feito, então, essas mudanças. Daí a nossa presença em Brasília para mostrar o sentimento dos deputados do Brasil que querem realmente que os estados, dentro da sua realidade, dentro da sua história, possa, aonde for necessário, fazer as mudanças que forem precisas para o crescimento do seu estado. A votação da PEC, né, é uma votação muito importante, a gente está aí se articulando e mobilizando para agilizar essa votação. O senador Anastasia é o relator da PEC e realmente discutindo isso no Congresso Nacional. O Eduardo Cunha também está bem sensível, né, às demandas aí dos estados e criarmos uma pauta positiva. Nós teremos já uma caminhada até o Distrito Federal, né, com uma mobilização aí de todos os parlamentares que a gente acredita que vai surtir efeito. Segundo os deputados, as necessidades de cada estado precisam ser levadas em conta individualmente. A economia varia, a cultura, né, a necessidade. Então, São Paulo tem um problema de trânsito, nós lá não temos problema de trânsito. Nós temos que levar a gente para poder aumentar o trânsito, né? Aumentar a economia, a mesa do cidadão. Lá produz muitos grãos, a produção é enorme. Então, exportamos e nós precisamos de consumo. Então, a diversidade é enorme e com discussão talvez a gente encontre uma solução para cada estado. Nós vamos marcar uma data em que mais de 1.000 deputados, que são todos os deputados estaduais, vão se deslocar até Brasília para fazer uma ampla mobilização e exigir. Nós não podemos confundir, diminuir a relevância desse ato. Esse é um ato pela federalização do país. Vamos discutir competência legislativa e depois repartição de competências tributárias, porque os municípios ficam com 5% de migalhas para dividir entre 5.500 municípios. Mas nós queremos que seja votada este ano. Nós vamos, inclusive, se necessário for, fazer mais mobilizações, porque hoje as Assembleias Legislativas legislam sobre temas de vencimentos de servidores apenas e aprovam o orçamento da maneira como é mandado. As Assembleias têm que legislar sobre questões importantes. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, declarou apoio à PEC 47 de 2012, que amplia o fortalecimento e a competência dos estados. O presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB, chegou à Assembleia Legislativa pouco antes do meio-dia. Antes da abertura oficial do evento, ele participou da reunião com o presidente do Parlamento Paulista, deputado Fernando Capês, do PSDB, e os presidentes das Assembleias Legislativas do país. Após as manifestações de apoio à PEC 47 de 2012, que trata do fortalecimento da competência dos estados, o deputado Fernando Capês foi eleito o novo presidente do Colégio das Assembleias Legislativas. Nós somos eleitos pelo seguinte: não dá mais para suportar o Brasil viver essa falsa federação. A União concentra todas as competências legislativas e deixa para os estados migalhas. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, a população não conhece as Assembleias Legislativas. Por quê? A competência é restrita. A realidade de proteção ambiental do Pantanal
e da Amazônia é diferente de São Paulo, assim como nós temos muitos problemas outros ligados à área de roubo, receptação, roubo de cargas. Então cada estado pode ajustar. No plenário, Juscelino Kubitschek, o presidente da Câmara, foi o primeiro a se pronunciar. Ele falou da relevância da PEC 47 de 2012. Essa transferência de competência para estados é muito relevante que as Assembleias Legislativas possam se ocuparem. É preciso que a gente realce e dê essa importância aos legislativos estaduais para que eles possam nos auxiliar e cada estado tem a sua peculiaridade, de modo que você, por exemplo, na execução penal, você sabendo, cada estado tem a sua forma, o seu sistema prisional tem a sua forma do seu poder judiciário tratar, você pode ser mais sério em estados mais desenvolvidos e pode ser mais sério até em estados menos desenvolvidos. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, disse que é um momento difícil em virtude da crise econômica para se debater o tema, mas ao mesmo tempo que é preciso fortalecer e proteger os municípios e os estados, que segundo ele são os grandes prestadores de serviços públicos no país. A ponta do serviço público está com estados e municípios. E o grosso da arrecadação está com a União. É um problema que nós sabemos. Por outro lado, é muito difícil discutir isso no momento de recessão e no momento que você sabe que quando você vai discutir como consequência uma reforma tributária, você sabe que só tem 3 maneiras de você dar continuidade a uma reforma tributária. Uma, a União vai pagar a conta. A outra, São Paulo vai perder. E a terceira, o contribuinte vai pagar mais imposto. A PEC que amplia a autonomia dos estados e do Distrito Federal para legislar foi analisada no plenário da Assembleia por diversos nomes do cenário político. Estavam presentes deputados estaduais de vários partidos políticos. O presidente Fernando Capês iniciou o debate da proposta, destacando o apoio do deputado Eduardo Cunha, do PMDB, presidente da Câmara Federal. O presidente da Câmara dos Deputados manifesta apoio oficial à PEC que tramitará também pela Câmara dos Deputados. O deputado Eduardo Cunha ressaltou que os estados brasileiros têm capacidade para legislar sobre determinados temas de acordo com a peculiaridade de cada unidade da federação. Cada estado tem a sua forma, o seu sistema prisional tem a sua forma do seu poder judiciário tratar. Você pode ser mais sério em estados mais desenvolvidos e pode ser mais sério até em estados menos desenvolvidos. Depende de você adotar a peculiaridade de cada estado. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, relator da PEC, que prevê a ampliação da competência dos estados para legislar, foi à tribuna durante o encontro e fez uma análise histórica para justificar a proposta dos 27 presidentes das assembleias de todo o país. Em 1988, adotou-se o modelo clássico norte-americano. Nós devemos ter, em tese, que todas as competências são as competências dos estados, salvo aquelas que são nominalmente da União e as que são dos municípios. Hoje, não há nenhuma dúvida que uma Câmara Municipal, sob o ponto de vista teórico, tem mais competências do que uma Assembleia Legislativa, em termos de diversidade de assuntos. E nem se diga, é claro, do Congresso Nacional, que tem o grosso absoluto dessas competências. Exatamente com o propósito, com o fito e com o objetivo de reverter essa situação, foi que surgiu a ideia inédita de presidente de Assembleia Legislativa de todo o Brasil em 2012, de apresentar uma proposta, como a Constituição permite, assinada pelos presidentes das Assembleias, aprovada pelas Assembleias, mais da metade, para modificar a Constituição e surgiu, portanto, a PEC 47. Já o senador José Serra, do PSDB, avaliou a proposta sob o ponto de vista da otimização do uso dos recursos públicos pelos estados. Os recursos do Banco do Brasil e da Caixa ficam depositados e, em geral, a Caixa e o Banco do Brasil pagam creches, transferem informalmente recursos, não para a finalidade principal, dos poderes judiciais estaduais. Essa que é a realidade. O senador Aloysio Nunes Ferreira, também do PSDB, destacou que o momento é favorável para discutir a alteração do Pacto Federativo. Eu penso que nós vivemos hoje um período de vazio de poder no plano federal muito semelhante. Na minha opinião, um dos principais problemas do Brasil hoje é que nós não temos governo no plano federal. Para o vice-governador de São Paulo, Márcio França, o atual Pacto Federativo favorece a inversão das funções do Estado. Nós criamos um Estado que, lamentavelmente, ele é muito forte para fiscalizar e ele é frágil para executar.
As pessoas que fiscalizam têm uma remuneração, um preparo muito maior, e as pessoas que executam têm um preparo e uma remuneração muito menor. Nós fizemos uma aprovação de uma mobilização nacional dos deputados estaduais do Brasil. Já estamos conversando com o senador Anastasia. O mesmo pretende colocar para relatoria na Comissão de Constituição e Justiça no próprio dia 14 de outubro, que nós estaremos na mobilização em Brasília, não pressionando, mas sim cobrando uma atenção maior dos senadores e deputados federais para conosco o Poder Legislativo Estadual do Brasil. No dia 14 de outubro, quem for deputado estadual que tem orgulho do seu mandato, deputado estadual que respeita o seu eleitor, que respeita o seu mandato, vai ter que ir até Brasília exigir votar mais coisas. Esse é o deputado que não se acomoda, que não é apenas um despachante de interesses de sua região. É o deputado que quer que o poder legislativo seja valorizado, que o seu mandato seja valorizado, que o seu eleitor seja valorizado, que o seu voto seja valorizado. Esse vai estar dia 14 de outubro em Brasília. E aconteceu agora há pouco uma reunião entre o presidente do Legislativo Paulista, o deputado Fernando Capês, e deputados e prefeitos que participam do CONDEMAT, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Eles vieram debater o projeto de lei que cria áreas de proteção e recuperação de mananciais na região. A ideia é assegurar e potencializar a função do sistema produtor do Alto Tietê como provedor da água para a região metropolitana de São Paulo. O projeto pretende ainda garantir a qualidade dessa água, mantendo o meio ambiente equilibrado. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã. Uma quarta-feira nublada em São Paulo, com possibilidade de chuva fraca. A máxima prevista é de 23 graus. Pode chover fraco em Campinas na quarta-feira. A máxima fica em 24 graus. São José dos Campos vai ter tempo nublado. Máxima de 25 graus. Sorocaba também vai ter uma quarta-feira com tempo nublado. Possibilidade de chuva fraca. A máxima fica nos 24 graus também. Em Ribeirão Preto, uma quarta-feira de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 31 graus. Você vai ver a seguir. Moradores de Santos elegem as prioridades do município numa audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo para 2016. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. No Brasil, aproximadamente 25% da população possui plano de saúde, segundo a estimativa da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, no entanto, muitas pessoas desconhecem quais são as regras definidas para o reajuste, coberturas e atendimentos. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, está fazendo uma campanha para que a Agência Nacional de Saúde regule os atuais reajustes dos planos de saúde. A repórter Maria Fernanda Pauli está no IDEC ao vivo e tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Maria Fernanda. Olá, Sérgio. As empresas de plano de saúde, elas querem o fim dos limites aos reajustes e também do cancelamento unilateral. Essa regra vale para os planos individuais e também para os familiares. E é aí que entra essa campanha do IDEP, que é o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor. Eu estou aqui com a Joana Cruz, ela que é advogada do Instituto. Explica pra gente, Joana, o que é essa campanha? Essa campanha busca mostrar para os governantes que a ANS não pode desregular os planos individuais familiares, que hoje são 20% do mercado, e ao contrário, ela tem que passar a regular os 80% que ela não regula, que são os coletivos. Então, ela tem que regular como? Colocando um limite para os reajustes desses planos e proibindo o cancelamento desses contratos pelas operadoras, porque isso são direitos do consumidor que valem desde 1991, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. E para isso vocês estão arrecadando assinaturas, é isso? Sim, qualquer pessoa que tenha um plano de saúde, tanto individual familiar quanto coletivo, que é aquele empresarial, ou por associação ou por sindicato, pode entrar no site do IDEC, www.idec.org.br, e assinar o nosso abaixo-assinado, e também qualquer pessoa que utilize o SUS, porque esse manifesto ele também pede uma melhoria no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público de Saúde, porque muitas vezes os consumidores desses planos de saúde, quando tem um reajuste muito alto, eles acabam recorrendo ao SUS, ou tem um cancelamento do contrato, também acabam recorrendo ao SUS porque não podem se
manter no plano de saúde. E também, claro, subindo o nível da saúde pública, consequentemente o serviço de planos de saúde também vai ter que prestar um melhor serviço para ter lugar no mercado. Bom, quem tiver problemas com planos de saúde, você estava me mostrando esse livrinho aqui. E como é que faz para ter acesso a ele também? Esse livro aqui é uma publicação do IDEC que ela dá todos os seus direitos nos planos de saúde e mecanismos para você se fazer valer deles. Então está disponível no site do IDEC para download gratuito, www.idec.org.br. Tá ótimo, Joana. Muito obrigada pelas informações. É com você, Sérgio. Pois é, Maria Fernanda, tem que valer isso aí de qualquer maneira, essa fiscalização, porque os planos de saúde estão pela hora da morte de caros, né? Obrigado, querida. A Câmara de Vereadores da cidade de Santos sediou a 7ª audiência pública do orçamento para o estado de São Paulo em 2016. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apurou as demandas prioritárias para a região. Bom, tiveram destaque os pedidos de mais recursos para educação, habitação e saúde. Confira aí na reportagem. Foi na Câmara Municipal de Santos que a CFOP realizou a 7ª audiência pública do Orçamento 2016 na região metropolitana da Baixada Santista, que reúne as cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. A reunião foi presidida pelo deputado Paulo Correa Júnior, do PEN. É um prazer poder estar presidindo esta audiência pública na minha querida cidade de Santos, aqui trazendo para a nossa região metropolitana da Baixada Santista todas as demandas necessárias para o crescimento e desenvolvimento da nossa região. O deputado Teonílio Barba, do PT, falou da preocupação dele com os cortes no orçamento do governo do estado, nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. E minha tarefa nessas audiências é exatamente fazer o contraponto. Debater os cortes que o governo está fazendo no orçamento no estado de São Paulo nesse ano. E corte principalmente naquilo que são os serviços públicos, né? Tratando os servidores públicos com a falta de empenho de sentar na mesa de negociação, de discutir a negociação dos servidores públicos. A Baixada deve ser vista de maneira diferente, por ter o turismo como uma das principais atividades, disse o deputado Caio França, do PSB, que é de São Vicente e bem conhece as demandas locais. A nossa região, ela, num período comum, tem 2 milhões de habitantes, mas em períodos de férias, né, em janeiro e depois em julho, mas cada vez mais num dia comum também, a população de São Paulo acaba vindo para a Baixada Santista e se instalando aqui. A falta de uma política habitacional tem expulsado a população de Santos, disse o vereador santista Adilson Júnior, ao pedir mais recursos para a habitação popular. Os gestores locais apontaram a saúde entre os temas prioritários. Nós aqui recebemos da ordem de mais de 40% das pessoas atendidas, não só em alta complexidade, mas na porta de entrada, pessoas das mais diversas regiões, desde a Baixada Santista ao Vale do Ribeira. Ou seja, isso quer dizer que mais um hospital, sem dúvida alguma, servirá à região. O turismo nas cidades litorâneas precisa de mais investimentos pela quantidade de empregos gerados. Nós precisamos lembrar que o turismo, como já foi falado aqui, é uma indústria que gera muito emprego direto e indiretamente. Porém, nós precisamos trabalhar com a saúde, com a educação, com a mobilidade urbana, com a acessibilidade, porque tudo isso envolve o turismo. A iniciativa da Frente Parlamentar da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte foi elogiada pelos vereadores presentes e as prioridades apontadas para a região metropolitana da Baixada foram saúde, educação e segurança pública. É importante, sim, para poder demonstrar o quanto a Baixada Santista, enfim, é participativa, está disposta a fazer as discussões do orçamento do Estado e que a gente possa, a comissão possa colocar isso na peça e a gente possa votar isso quanto antes para dar segurança jurídica aí aos futuros investimentos. Creio que essa ideia de estar vindo com as audiências públicas itinerantes nas regiões importantes que temos aproxima a população do parlamento e a gente acaba descobrindo quais são as prioridades. Às vezes nós achamos que é uma coisa e na verdade é outra. Então é muito importante, eu creio que agora cabe a nós deputados debruçarmos nas propostas, nas reivindicações e fazer de tudo para que as emendas, ou seja no remanejamento
investimento do orçamento sejam incluídas as prioridades aqui para a nossa região da Baixada Santista. A cidade de Registro sediou hoje a 8ª audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo 2016. Amanhã você acompanha a cobertura completa e também as prioridades indicadas por moradores da região. Vamos saber mais da previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, a quarta-feira de sol entre nuvens. A máxima fica em 24 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens. A máxima chega aos 31 graus. Em Mogi das Cruzes, quarta-feira vai ser de tempo nublado. A máxima fica nos 23 graus. Em Piracicaba, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 25 graus de temperatura máxima. Parlamentares e ONGs ambientalistas cobram posição mais clara do Brasil sobre as mudanças climáticas. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. José Zico Prado, do PT, volta a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Será o 7º mandato de Zico como deputado estadual. Ele vai substituir o deputado José Américo Dias, do PT, nomeado no dia 17 de agosto pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para assumir a Secretaria de Relações Orçamentárias. O cargo tinha como gestor Alexandre Padilha, do PT, que teve de deixar a pasta para assumir a Secretaria de Saúde no lugar de Felipe Júnior. A 21ª Conferência do Clima, a COP21, vai acontecer em dezembro deste ano em Paris e terá como principal objetivo costurar um novo acordo entre os países para limitar o aumento da temperatura global em 2 graus até 2100. A Assembleia Legislativa de São Paulo organizou um encontro preparatório para a COP21. A COP, Conferência das Partes, chamada de Convenção, foi criada na Rio 92, na cidade do Rio de Janeiro, para discutir e buscar alternativas para enfrentar seriamente os problemas provocadores e provenientes da crise climática que afeta o mundo inteiro. Nosso compromisso é esse, através do parlamento, pressionar o poder público ou o governo brasileiro para que apresente as suas metas e que elas sejam compatíveis com o ativo do Brasil, é o país de maior floresta do mundo e que a gente está vendo essa riqueza se perder. A secretária de Estado do Meio Ambiente veio participar do evento. Segundo ela, as empresas contribuem com a preservação, mas é preciso fazer ainda mais. Algumas têm contribuído, mas precisam contribuir mais. Nós publicamos recentemente uma nova resolução vinculando a renovação de licenças de operação à logística reversa. Então, no nosso estado, nós vamos implementar essa questão da logística reversa com certeza e as empresas vão ter o seu papel a cumprir. O principal objetivo da conferência em Paris é costurar um novo acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e assim diminuir o aquecimento global, tendo como consequência limitar o aumento da temperatura em 2 graus centígrados até 2100. Para o deputado federal Sarney Filho, do Partido Verde do Maranhão e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa tem um papel importante nessa discussão. O Legislativo, ele tem uma capilaridade maior, ele ouve mais a população, ele é mais sensível aos reclamos, ele tem também, vai depender dele, do resultado dessa convenção, as leis e a aprovação de qualquer acordo internacional. Ou a humanidade toma consciência de que ela tem que agir e se preparar para os impactos do aquecimento global, ou nós todos vamos sofrer muito. Os parlamentares da casa estão engajados na luta pela preservação do meio ambiente e, consequentemente, nas mudanças climáticas que afetam o planeta. Tudo aquilo que se faz para o meio ambiente é muito pouco ainda perto daquilo que se deveria fazer. A seca hídrica que nós estamos passando no Brasil todo, Califórnia faz 3 anos que não chove, né? Aqui as nossas florestas, quer dizer, nós temos que fazer todo esse tipo de divisão para que a gente possa juntos construir uma saída para o nosso meio ambiente, mas com um desenvolvimento sustentável, que tenha cooperação e comprometimento das empresas que trabalham nesse sistema. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê amanhã. Uma ótima tarde para você e até lá.